A criminalidade, ela também é uma forma de avaliar o tipo de sociedade que nós temos. A primeira vez, entrei no shopping e peguei várias coisas que minha filha estava precisando. São, sobretudo, mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social. A história sempre são as mesmas, sempre se repetem. A maioria que eu vejo que eu tenho convívio é a necessidade mesmo. Uns eu acho que fazem mesmo para ostentar, para ter mais e mais e mais. Outros fazem já querendo uma vida, dar uma vida mesmo para os filhos, para a mãe, alguma coisa, né? Eu mesmo, no meu caso, eu queria poder eu ajudar minha família, não minha família me ajudar. A primeira vez, entrei num shopping e peguei várias coisas que minha filha estava precisando. O pai dela estava preso, né? Então ela só tinha eu e minha mãe que me ajudou, sempre me ajudou. A criminalidade, ela também é uma forma de avaliar o tipo de sociedade que nós temos. O simples fato de você ter uma sociedade mais rica ou mais igual, ela provavelmente melhorará os índices de criminalidade. Mas no crime individualmente considerado, há sempre uma decisão única e pessoal de cada um para cometê-lo. Tem gente realmente que pratica o crime porque tem maus instintos, tem problemas de personalidade, enfim, são muitos os fatores. O que vem se repetindo, não só no Brasil, mas em todo o continente latino-americano, é uma crescente no número de mulheres presas por delitos relacionados a drogas. A gente teve um aumento de mais de 500% no número de mulheres presas por conta desse delito, e hoje o que a gente tem, segundo o Infopem de 2014, é que 63% das mulheres que estão presas por delitos relacionados a drogas. Principalmente porque as mulheres são facilmente utilizadas por organizações criminosas que atuam na área de drogas, como transportadoras, como intermediárias, e muitas vezes até no plano familiar elas se tornam reféns dos maridos, dos companheiros, dos filhos, etc. Essas mulheres são, sobretudo, mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social e marcadas também por um contexto de violência, de machismo, que restringe oportunidades na sociedade, restringe condições de renda. O Brasil aparece na 4ª posição mundial, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Rússia em relação ao tamanho absoluto da população prisional feminina. No último levantamento, em 2016, eram 42.355 mulheres. Elas basicamente são jovens. 50% dessas mulheres têm entre 18 e 24 anos e quase 70% têm entre 18 e 34 anos de idade. Então é um público extremamente jovem, em que 75% dessas mulheres têm pelo menos um filho. Essas mulheres também apresentam um baixo nível de escolaridade, 80% não têm educação básica completa, que é o ensino fundamental e o ensino médio, e basicamente estão privadas de liberdade por crimes associados ao tráfico de entorpecentes. 40% não têm ainda sua condenação definitiva, então a gente também remonta a uma população que ainda é presa provisória. Estou aqui pelo tráfico. Eu estava usando droga lá, mais usuário. Aí os policiais já botou nós, ele ficou com medo de assumir o tráfico, porque, tipo assim, ele para a sociedade ele é bem, entendeu? Ele anda bem armado, bem vestido, com um sapato bom no pé, então ele ficou com medo de assumir o tráfico. Aí ele falou para os policiais que eu vendi para ele. Como os policiais já me conheciam, eles me prenderam. O que a gente tem observado são diversos tipos de tráficos, mas no geral essas mulheres elas são pequenas traficantes, necessariamente não têm postos de chefia, né, e destaque de mando dentro do tráfico. Elas têm papel secundarizados e às vezes elas estão fazendo tráficos para favorecimento de terceiro. Da primeira vez fui eu mula indicada por uma pessoa. A pessoa ganharia em cima de mim, eu viajando. E onde foi? Na primeira já deu errado. Não tive tempo nem de poder saber assim, o que era o tráfico, o que era o dinheiro do tráfico.
A maioria das vezes foi necessidade, porque é um risco muito grande. Não só da gente estar presa, mas outros riscos, né? Hoje eu tô aqui, tô presa, mas tô viva. Em janeiro desse ano, que meu marido roubou, mas o amigo dele pediu para me segurar o celular, eu segurei, aí a polícia abordou nós. Aí eu fui para a audiência de custódia, a juíza pediu nossa prisão preventiva. Quando eu vim grávida, eu só tinha suspeita, eu não tinha certeza. Eu fiz um exame aqui e deu positivo. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, no caso de gestantes, depende da análise de cada situação concreta. Com esse entendimento, o ministro Rogério Schetti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou liminar em habeas corpus impetrado em favor de uma mulher apontada como gerente do tráfico de drogas em um morro do Rio de Janeiro. Grávida de 7 meses, ela foi acusada de integrar uma organização fortemente armada que seria responsável por homicídios, roubos, tráfico e outros crimes graves. Segundo o relator, a especial gravidade dos crimes que lhe foram imputados revelava a necessidade de manutenção da custódia preventiva. Em outro julgamento, o ministro Schetti concedeu liminar a uma gestante de 19 anos que tentava levar drogas para o companheiro em um presídio de São Paulo. No caso, o magistrado observou que o processo não apontava a jovem como pessoa perigosa, razão pela qual foi posta em prisão domiciliar. Em fevereiro de 2018, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A decisão foi comunicada aos presidentes dos tribunais estaduais e federais, inclusive da Justiça Militar, para que no prazo de 60 dias fossem analisadas e implementadas as determinações fixadas pela turma. Esse habeas corpus coletivo ele funcionou como um recado do Supremo ao resto do judiciário. Olha, se você tiver um caso desse, examine e, cumpridas as condições tais e quais, essa pessoa deve ir para casa. A partir de agora, você tem um padrão que o Supremo estabeleceu. Mulher com filho abaixo de 12 anos deve ir para a prisão domiciliar, salvo se ela praticou o crime com violência ou grave ameaça, se ela praticou algum crime contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas que devem ser visualizadas casuisticamente. Eu recebi o benefício, fui embora de alvará. É muito bom, né? Saber, assim, que você vai sair daqui para poder ficar perto da minha filha, da minha mãe. O ruim foi só, né, que eu voltei lá no local que eu fui preso, fui usar droga. Aí acabei voltando para cá. Nós temos que pensar em outras alternativas ao encarceramento, processos de suporte, inclusão social para essas mulheres. Também pensar na revisão dessa política, na reforma da política que se trata as drogas, né, sobre drogas. Provavelmente com essas medidas a gente teria muito mais êxito em coibir o uso abusivo das drogas e não lesionar a sociedade com esse tipo de impacto, né, social e econômico que o encarceramento traz. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição,
por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Meu irmão se encontrava terminando de cumprir uma pena no semiaberto. Ele me fez uma ligação e me pediu para passar na casa de um colega dele, pegar uma arma e levar para ele na sexta-feira, que seria o saidão dele. E então eu fui, com uns colegas meus e peguei a arma e na sexta-feira, bem cedo, às 6 horas da manhã, nós saímos para ir buscar ele lá, Eu encontrei um amigo dele e aí esse amigo dele me falou que o que tinha acontecido era que ele tinha brigado lá dentro e que um outro detento tinha tentado furar ele, e ele falou que o meu irmão ia ficar com a cara colada no asfalto, que quando ele saísse lá de dentro ele ia matar o meu irmão. E eu tinha passado a noite usando droga, bebendo, e eu tava um pouco exaltado, e quando eu fiquei sabendo disso, ele me mostrou o cara que tinha feito isso, e eu fui lá e efetuei 3 disparos, um acertou nele e infelizmente, ele morreu. A 5ª turma do STJ manteve a prisão de uma mulher, mãe de uma criança de 2 anos, suspeita de cometer crimes de roubo circunstanciado, receptação e porte ilegal de arma de fogo e de participar de organização criminosa. De acordo com o ministro Joel Ilan Paciornik, relator do caso, o entendimento do STJ acerca da decisão do STF no habeas corpus coletivo reconhece a existência de 3 exceções: crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, crimes perpetrados contra os próprios descendentes ou situações excepcionalíssimas que devem ser verificadas caso a caso. De forma unânime, a turma acompanhou o voto do relator e negou o provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que havia indeferido o HC. Eu tenho mais 2 filhos, além do que se encontra aqui comigo, Depois que eu cometi esse crime, eu conheci o pai do meu filho. Ele me ajudou a sair das drogas, do álcool. Consegui um freelance como babá através de uma amiga minha. Eu sei que se eu for condenada, eu vou ter que ficar aqui alguns anos. São anos que eu vou perder, de que eu poderia estar cuidando dos meus filhos. Anos que nunca mais vão voltar. As mulheres são fundamentais para a criação das famílias. As mães, as avós, as tias, as irmãs mais velhas. Há um poder familiar muito importante da figura feminina. E quando a mulher está presa, ela não pode exercer esse papel. Ela sofre e ela faz muita falta e faz os filhos sofrerem. E depois, naturalmente, a família se desagrega muito. As crianças ficam muito expostas sem ter mãe. Então, esse impacto é terrível. O efeito do encarceramento, por exemplo, ele interfere diretamente na geração de renda depois. Porque aquele período ela fica sem uma qualificação profissional, ela fica afastada do trabalho, se ela tinha algum trabalho anterior, dificultando ainda mais a sua reinserção ao trabalho. 1 ano e 4 meses que eu tô aqui, eu nunca recebi visita. Como eu tenho filhos, eu dou prioridade para eles, para que minha mãe possa estar cuidando deles. Os laços não se perderam. A gente tem um convívio bom. A única coisa que é longe mesmo, realmente é muito gasto para vir. Não tem família aqui, não tem onde ficar.
Esses são os motivos deles não virem. Eu só vejo eles uma vez por semana. Ao mesmo tempo que é um momento de felicidade, é um momento de tristeza, porque quando eu penso que o meu filho tem que passar por uma revista policial para entrar aqui dentro, né, passar por aquele constrangimento todo, ele é só uma criança, né? Que a gente tenha pouco tempo, né? Que às vezes eles entram 10 horas da manhã, 11 horas, aí a visita é até às 3 da tarde. É pouco tempo, mas é o tempo que eu tenho. Minha filha fala coisas boas pra mim. Eu tenho muita saudade da minha filha, da minha mãe, da minha irmã, de todo mundo lá de casa. Você tem casos de presas que cometeram crimes muito violentos, por exemplo, ou que estão bastante envolvidas com organizações criminosas e não dá para tirá-las da prisão. E aí, se elas tiverem filhos pequenos, vai haver situações, em alguns casos, crianças que ficam dentro. A sua primeira infância ser dentro de uma prisão. É o último lugar do mundo que se deveria pôr uma criança. Mas há situações em que não há alternativa. Se você for ler a lei de execução penal, você diz, é uma maravilha, olha, tem que ter local próprio para amamentar, tem que ter berçário, tem que ter isso, aquilo, outro. Vá visitar a penitenciária e veja se tem. Algumas não têm absolutamente nada. Basicamente, essas mulheres elas estão privadas de liberdade em unidades mistas. Essas unidades mistas não significam que elas estão juntas com homens, mas são unidades que administrativamente estão na mesma tutela, com alas separadas para homens e para as mulheres. Mas o que isso acarreta na prática? A falta de serviços para as mulheres, já que o número de homens é muito maior. Se você precisa de algum equipamento específico, como por exemplo um berçário, nas unidades mistas, esses equipamentos são quase nulos. Basicamente, as unidades prisionais que têm algum tipo de equipamento específico voltado para a mulher são as unidades femininas, que é menos de 7% de todo o universo das unidades prisionais do país. Muitas vezes o kit higiene, onde é fornecido sabonete, shampoo, não prevê um absorvente no caso das mulheres. Uniformes, quando é fornecido pelo Estado, algumas vezes eles são únicos. Então tem o mesmo formato do corpo de uma mulher, é destinado ao homem, e as mulheres usam uma peça que é masculina. Então, se a gente está pensando que a gente está custodiando pessoas para que depois elas possam se inserir novamente na sociedade, a gente, com esse tipo de cuidado, a gente não está favorecendo isso. A gente está favorecendo a humilhação, a subordinação, a falta de perspectiva dessas mulheres. Não é nem um pouco bom estar grávida dentro da cadeia, nem se você não estiver grávida não é legal, né? E grávida então aí que piora a situação, porque gravidez é uma coisa tão boa, né? Tão delicado, que a gente quer um momento tão especial, né? Pra gente, pra família da gente. E eu passei esse tempo todo longe da minha família, longe do pai do meu filho, eu não tive oportunidade. Eles não tiveram oportunidade, né, da gente estar junto, viver nesse momento da gravidez e tal. Quando eu vim grávida, eu só tinha suspeita, eu não tinha certeza. Eu fiz um exame aqui e deu positivo. Minha mãe não pode vir, porque ela cuida de crianças pequenas, inclusive da minha filha. O pai do meu filho preso, não pode me ajudar aqui também, então é muito horrível. De janeiro a maio de 2018, houve queda de 38,5% no número de mulheres grávidas ou lactantes cumprindo pena no sistema penal brasileiro. Em janeiro, havia 740 grávidas ou lactantes sob custódia do Estado. Os dados do Conselho Nacional de Justiça revelaram que o total de presas nestas condições em maio era de 455, 264 grávidas e 191 lactantes. Quando eu tive meus outros 2 filhos que eu estava no hospital, eu queria sair logo do hospital, eu queria receber logo alta para estar em casa, né? E dessa vez eu queria ficar lá, porque seria muito melhor do que ficar aqui. A ansiedade, o rosto da minha filha, né? E queria ter ela lá fora, queria ter a oportunidade de ter ela lá fora, porque aqui dentro é muito difícil. Tem vezes que eu não consigo dormir.
espera antes, pode chegar algum papel, se posso ir embora desse lugar. O que vai acontecer, né? Fico com ansiedade com isso. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quando eu saí, eu procurei emprego, consegui um emprego bom. Antes de dar os 3 meses da minha experiência, eu tive que apresentar o nada consta e constou que eu já tinha passagem. Eu fui absolvida do outro processo, mas constou. O meu chefe não pensou 2 vezes. No imediato, ele me demitiu e alegou como se fosse o tempo de experiência. Então, o que te leva? Você fica revoltada, você tenta se ressocializar e as portas se fecham. E no estado onde eu moro, não tem muitas oportunidades. Então, lá o que dá mais uma ênfase mesmo é o tráfico. Tem que ter um olhar diferenciado para essa porta de saída. Não adianta só liberar essa pessoa, precisa liberar e dar condições para que ela possa reescrever essa história de uma forma diferente. Então, na porta de saída, a gente precisa de uma rede de proteção social para que essa mulher ela não volte para a situação que levou para o encarceramento. A pena de privação de liberdade é um remédio, como eu costumo dizer, de tarja preta, que a gente tem que usar com muita parcimônia, porque os efeitos colaterais são altíssimos. Há muitas outras formas de responsabilizar pessoas. E muito mais efetivas. Vamos pensar as penas restritivas de direito com prestação de serviço com a comunidade, com a possibilidade de você não perder nada dessa relação familiar e social e, ao mesmo tempo, cumprir um serviço e aprender novas coisas, fazer cursos e participar de grupos que possam ser específicos para aquele delito que você cometeu. O judiciário, muitas vezes, ele vai dar uma medida que a pessoa possa cumprir em liberdade e não aprisionar. Só que aí, às vezes, a pessoa tem dificuldade de ir reestruturando a vida, né? Porque o pós-esfera penal, né, que envolve as políticas de saúde, as políticas de assistência social, elas não continuam acompanhando esse sujeito e fortalecendo esse sujeito de maneira que ele não venha de novo recorrer ao tráfico de drogas. Nós teríamos de ter programas públicos de acompanhamento para tentar reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. É preciso diminuir o preconceito contra as pessoas que passaram um período interno no sistema, porque se essa pessoa já cometeu crimes e ela agora pagou a sua dívida com a sociedade e ela volta e ninguém oferece a ela uma oportunidade, a tendência é que ela volte a fazer aquilo que ela fazia antes.
essa questão do encarceramento prisional e especificamente do encarceramento feminino, essa é uma questão que tem que ser observada por todos e tem sido observada por todos de uma forma muito tímida ainda. A gente precisa realmente rever alguns conceitos, reavaliar a situação dessa mulher encarcerada. Uma mulher presa, aonde estão esses filhos? Com quem estão esses filhos? Quem está à guarda dessas crianças? Se uma mulher está presa, quem vai fazer a matrícula dessa criança? Então, talvez a gente esteja gerando novas pessoas que vão ingressar de novo no sistema prisional e a gente precisa romper esse ciclo. Eu acho que o problema do Brasil é tudo menos falta de lei. Nós temos leis até demais. O problema é a implementação. O problema é que todas as providências que são positivas, que geram efeitos realmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive das pessoas que estão dentro do sistema prisional, todas essas medidas custam dinheiro, requerem planejamento, precisam ser implementadas, porque quase sempre são medidas que só produzem efeitos mesmo a longo prazo. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, foi relator do caso de uma mulher que, por meio de habeas corpus com pedido liminar, buscava direito de recorrer em liberdade contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão no regime inicial fechado. Entre outros pontos, a defesa alegou que ela fazia jus à prisão domiciliar por ter 2 filhos menores, o que poderia se enquadrar no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos de idade. No voto, o ministro relator entendeu que o habeas corpus não merecia ser conhecido por ausência de regularidade formal. O recurso cabível contra acórdão do tribunal de origem seria o recurso especial. Também para o ministro, a mulher não se adequava à prisão domiciliar porque o benefício seria revogado em menos de 1 mês, levando em consideração a idade do filho caçula e o fato dela ser reincidente na prática delitiva. É difícil falar para a senhora também que eu vou sair daqui e que eu vou regenerar. É difícil, porque a tentação é grande, muito grande. Ainda mais quando eu digo para a senhora as portas se fecham literalmente. Querer, quero. Eu só preciso de uma oportunidade boa. Mas eu sei que se eu voltar para a minha cidade, eu sei que eu volto novamente nessa vida. E é o que eu não quero. Quero sair daqui, quero trabalhar honestamente para poder cuidar das minhas filhas, entendeu? Para minha filha não poder me ver nesse lugar aqui. Quero ver o futuro da minha filha também, quero ver minha filha brilhando. Se for beneficiada com a tornozeleira, eu já tenho um plano. Vai ser pouco, mas vai me ajudar. A casa da minha mãe é na porta de uma escola. Eu vou fazer casquinhas para vender para os alunos da escola, né? Que eu não posso sair de casa, mas eu posso ficar na porta de casa, né? Então eu posso estar fazendo alguma coisa para vender pro pessoal da escola, para ajudar e para não ficar com a mente vazia.